adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Turma, seja bem-vindo a mais um podcast. Esse podcast é especial. O primeiro lançamento do meu livro vai ser no digital dia 27 de setembro. Já vou pedir para você acompanhar tudinho. O link está na descrição do vídeo. E é claro, a gente já vai fazer um review, uma prévia desse meu novo livro que está sendo lançado pela editora Viseu. É uma editora excelente, tem lançado diversos autores. E já vou dar um spoiler, começar com uma notícia muito boa. Esse é o primeiro livro, já temos mais 2 novos livros aí para serem lançados nos próximos anos. E esse meu livro eu quero contar para vocês um pouquinho da minha jornada, da minha trajetória até hoje. Quem é o Danilo Paiva? O que ele fez? O que ele tem feito? E eu quero te convidar para esse episódio, aonde vamos explorar um pouquinho sobre algumas histórias, o que eu passei, o que eu enfrentei e, é claro, trazer o tema principal desse livro. Antes de mais nada, se você não é inscrito nesse canal, nesse podcast, vou pedir para você se inscrever no podcast e também acompanhar nas nossas redes sociais, como Instagram, TikTok e também no Spotify. Todos os links estarão na descrição desse vídeo. Então já acompanha, já curta, já compartilha esse vídeo. E é claro, eu vou pedir para vocês também deixar um comentário para um possível tema do próximo episódio ou algo que vocês queiram saber sobre mim, sobre o livro que está sendo lançado, certo? E como prometido, como havia dito com vocês, a gente se interagiu pelas redes sociais e vocês pediram para eu falar um pouquinho do livro, do que vai ser, qual que é o tema principal desse livro. O livro chama De Baixo para Cima. É um pouquinho da minha história para fazer uma narrativa de contar o processo de superação, o processo de dificuldade que eu enfrentei e, é claro, todos nós enfrentamos diariamente. Então eu falo sobre o meu processo, as dificuldades, assuntos familiares que eu tive que passar, ressignificar e vou trazer tudinho aqui para vocês em primeira mão. É claro que eu não vou contar tudo, né? Vai ter mais detalhes dentro do livro. Então já quero convidar vocês para deixar salvo aí no dia 27 de setembro. Teremos o lançamento digital e estará disponível em diversas plataformas digitais. Amazon, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Livraria Leitura, Livraria Cultura e também em alguns países como Portugal, Espanha e Estados Unidos. Então você não pode perder porque estará incrível esse livro. E para começar a primeira narrativa aqui do livro, o livro ele traz um prefácio muito interessante. Ele traz uma história de superação. Ele traz uma história o qual essa pessoa ela precisou ressignificar todo o seu processo desde o nascimento até a construção do seu legado de vida, no seu legado na Terra. Então é uma história onde ele nasceu em um meio de dificuldade, teve que ressignificar os seus processos, as suas mazelas e se tornar um grande líder hoje conhecido mundialmente. Então já vou dar um spoiler grandioso. Então se você já está mais ou menos sabendo de quem eu estou falando, já deixa aí no comentário o que você acha sobre esse prefácio, o que você pensa a respeito do que eu estou falando aqui e se isso faz sentido para você. Esse prefácio ele mostra qual a importância da gente ter uma mentalidade e ter uma positividade durante os nossos dia a dia para podermos vencer nossas dificuldades e jamais esquecer de onde saímos e para onde estamos indo. E dentro desse livro também eu trago alguns insights, eu trago algumas dicas como exercícios físicos, trago meditação, trago orientação nutricional. É todo um trabalho em conjunto com uma equipe multidisciplinar que a gente conseguiu elaborar esse livro e trazer para vocês em primeira mão. E eu quero contar uma narrativa dentro desse livro que me fez me inspirar a escrever, a contar esse processo de desafio, ressignificação que eu tive que fazer comigo para eu poder alavancar, eu crescer como pessoa, como ser humano e, é claro, espiritualmente. Quando eu era mais novo, nasci numa família
o qual nós somos em 10 irmãos. Então você imagina crescer no meio de 10 irmãos, família gigante, família enorme. E é claro, a gente passou por muitas dificuldades, tivemos muitos desafios a ser vencido e também nascemos numa periferia aqui em Campinas, na cidade de São Paulo, e tivemos que aprender a lidar ali o dia a dia com violência, com uma comunidade o qual a gente, na verdade, não vivia, sobrevivia durante aquela sequências de conflitos sociais, conflitos econômicos, para a gente poder ter um dia positivo, um dia alegre, para a gente pensar em algo para o nosso futuro. E durante essa minha vida, esse meu processo dentro dessa comunidade, o que me levou a querer superar todos os meus desafios, todas as minhas dificuldades, foi justamente por ter nascido numa família pobre, numa família ao qual não tínhamos condição de ter algo como uma educação de primeira ponta, estudo de primeira ponta. E isso gerou uma combustão dentro de mim para que eu pudesse focar nos meus estudos, focar no esporte. E o que me ajudou durante todo esse processo foi o esporte. Eu sempre comento em todos os lugares que eu vou, na rede de TV ou entrevista que eu acabei fazendo recentemente, eu sempre falo que o esporte é uma das chaves que faz e forma o cidadão do bem. E também os estudos, ele tem ali contribuído com a minha formação, com a minha educação e com o meu caráter como ser humano. Então são dois pilares que todos os seres humanos precisa ter, precisa fazer, precisa se adaptar para se transformar no indivíduo dentro de uma sociedade. E isso eu conto detalhadamente dentro do meu livro, falando um pouquinho do que eu estudei, do que eu fiz, do que eu acabei construindo aí dentro do esporte, acabei seguindo carreira também como atleta. Tive alguns problemas ali, mas eu não vou falar aqui, eu vou deixar você curioso para você ler esse livro e, é claro, mergulhar e trazer vários insights para você. E falando um pouquinho da minha história, né? Como eu falei, fui atleta, tive problemas ali socioeconômico, social, e também tive um familiar muito interessante que foi um dos primeiros que me deu esse estalar, que me deu esse espírito empreendedor, que fez com que eu quisesse crescer, quisesse ser uma pessoa do bem. Foi uma situação que eu tive bem, digamos, na minha pré-infância, adolescência, com 9 anos de idade, o qual eu sempre gostei de estudar, então eu tive vários cadernos, vários estudos ao mesmo tempo. Eu estudava em 2 escolas e sempre pensei que se eu quisesse algo, eu precisaria estudar, eu precisaria focar nos estudos, no trabalho, para eu poder ter algo, construir algo, porque eu sabia que minha mãe e meu pai não poderiam me ofertar, além da alimentação, claro, o conforto de uma casa e nada mais do que isso. Então eu mergulhei nos estudos e sempre gostei de estudar. E durante um processo que eu acabei tendo ali com a minha mãe, meus cadernos das escolas foram acabando e eu pedi um caderno novo para minha mãe. E essa história eu sempre conto para minha família e a gente lembra e dá risada hoje, claro, porque a gente aprende a ressignificar, a gente aprende a amadurecer um pouco mais cedo com os desafios da vida. E durante essa conversa com a minha mãe, eu pedi um caderno novo para ela, porque recentemente ela tinha comprado um caderno para o meu irmão e minha irmã, que é a minha irmã mais velha, 2 anos mais velha, e meu irmão 2 anos mais novo do que eu. E aí então ela virou para mim e ela falou: se você quer um caderno, você tem que se virar. Se vira, compra seu caderno, faz seu caderno. E eu confesso que naquele momento, naquela situação, imagina, uma criança de 9 anos de idade, ouvindo a mãe dizer: se vira, vá comprar o seu caderno ou faça o seu caderno. Então naquele momento foi um choque tremendo para mim e confesso que eu fiquei alguns dias triste, mas naquele momento eu fiquei triste, fiquei, talvez podemos dizer que descontente ali com a situação familiar. E foi aí então que eu fui fazer o meu caderno. Peguei esse insight negativo que eu tive, fui nos cadernos anteriores, que em casa a gente tinha uma maleta que a gente colocava todos os nossos cadernos dos anos anteriores,
E aí eu fui juntando essa pilha de caderno e fui arrancando todas as folhas que estavam em branco, porque como acabava o ano, sobrava algumas folhas em brancos de cadernos dos anos passados. Então fui arrancando várias folhas e aí então formei o meu primeiro caderno, formei a minha primeira pastinha ali e me senti muito feliz, me senti muito contente com aquilo. Tanto é que eu peguei o meu caderno, cortei uma cartolina, fiz uma capinha e escrevi o meu caderno, fiz 2 furinhos, amarrei com barbante e mostrei para minha mãe. Aqui está o meu caderno. E foi o meu primeiro empreendimento e foi o primeiro algo que eu construí na vida. E isso me despertou algo muito interessante que me fez pensar durante toda essa minha trajetória de que eu só poderia contar comigo mesmo. Se eu quisesse algo, eu não poderia esperar nada, nem de ninguém, nem do meu pai, nem da minha mãe, nem do governo, de nada. Então foi aí que eu comecei a ter esse espírito empreendedor e foi aí que eu descobri uma jornada incrível. Eu comecei a trabalhar. Eu queria trabalhar com 9 anos de idade. Falei, mãe, eu quero trabalhar, eu quero fazer algo, eu quero buscar algo para mim, para ter um dinheiro, para ter um salário. E foi aí que eu comecei a ter o meu primeiro empreendimento. Com o meu primeiro carrinho de mão, eu comecei a juntar latinha, papelão, plástico, tudo que era reciclável, eu comecei a juntar em casa para fazer o meu primeiro dinheirinho, o meu primeiro empreendimento. Então, eu juntei as minhas primeiras reciclagens, os meus primeiros ganhos, e então comecei a comprar roupa, comecei a comprar meu tênis, e é claro, o dinheiro não era muito, né, gente? O dinheiro era pouco. Então, comecei a frequentar bazares. E aí, comprei o meu tênis, comprei a minha roupa, comprei o meu caderno, o meu uniforme de escola. E então, eu aprendi que tudo dependia de mim. E dentro desse livro é isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer você não só como leitor, mas como o autor dessa jornada, o autor desse livro que você pode construir a sua vida, você pode construir a sua jornada, vencendo os seus desafios, as suas dificuldades. Todos os desafios, as dificuldades que eu enfrentei, elas se tornaram uma combustão para me motivar a querer sempre algo mais, a sempre dar um passo a mais. E eu não fico conformado com pessoas que me diz que está difícil, que não consegue. Na verdade, se está difícil, que não consegue é porque você não tentou. Porque quem quer superar dificuldades, quem quer vencer desafio, vai lá e faz. Não tem medo e não importa com o que vai acontecer. Você imagina uma criança de 9, 10 anos de idade, fazendo seu primeiro dinheiro, comprando as suas primeiras vestimentas. Quem que ensinou isso para essa criança? Foi a força, a vontade, a dificuldade, os desafios. E é isso que eu quero mostrar para você. Você pode vencer, você pode superar seus desafios, seus traumas, suas dificuldades e qualquer coisa que você queira para sua vida. Eu ouço muito as pessoas dizer: "Ah, eu quero emagrecer, eu queria emagrecer, mas não emagrece, tem dificuldade para emagrecer". Será que realmente você quer? Será que realmente você fez o necessário, o que tinha que ser feito? Será que você fez ali a alimentação correta? Ou você apenas enganou você mesmo? Você queria, começou e parou e desistiu, não quer mais. Ou você começou a treinar, começou a fazer a musculação e largou mão. Viu que aquilo não é para você. Mas se eu te falar que tem diversas outras modalidades que você pode fazer, que você se identifica para chegar no seu objetivo. É isso que eu falo para as pessoas. Quando a gente quer, a gente não dá desculpa. A gente corre atrás do processo. A gente vence desafios. Aí talvez você fale: Danilo, para você é fácil. Talvez foi fácil para você porque você foi fazendo, foi construindo sua jornada e não teve dificuldade. Não, dificuldade eu tenho até hoje. Tanto é que hoje eu sou educador físico, mas eu fiz engenharia civil, estudei engenharia civil, e aí eu descobri que aquilo não era para mim. E aí eu estudei administração durante um ano. Foi aí que eu tive outro tombo e falei: não quero mais isso para mim. E foi aí então que eu precisei buscar a descobrir quem sou eu, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso fazer, o que eu vou fazer da minha vida, qual que é o meu propósito de vida. E nesse livro eu trago você para descobrir qual que é o seu propósito de vida, o que você veio fazer aqui na Terra, o que você deseja construir como pessoa, como ser humano. Eu costumo dizer que o ser humano
ele tem princípios, valores e sabedorias. Se você descobrir quais são os seus princípios, os seus valores e o que você está buscando de sabedoria, você aprende a construir tudo aquilo que você deseja. Você aprende a se conectar consigo mesmo. Você aprende a viver de uma forma plena. As pessoas, elas almejam, desejam, mas não faz nada em troca. Eu costumo dizer que quem vive de acordo dessa forma são as plantas que faz a fotossíntese. Respira, solta oxigênio, respira, solta oxigênio. Você não é planta, você nasceu para crescer, para evoluir. A gente é imagem e semelhança do Criador. Se a gente não querer ter essa sede, essa vontade de crescer e de vencer, a gente não vai conseguir evoluir como ser humano, como pessoa. Claro, não vamos desenvolver também como profissional. E nesse livro eu trago você a se descobrir, a se conectar consigo mesmo, através de práticas de meditação, práticas de atividade física, práticas de autoconhecimento, de escrita, de uma terapia individual consigo mesmo, de você fazer ali uma mentoria dentro do seu eu e descobrir quem é você e o que você veio fazer nesta vida e descobrir sua jornada. Esse livro é muito interessante, eu quero pedir para você já compartilhar com um amigo, ou se você me conhece, eu quero que você deixe aqui nos comentários, ou marque alguém aqui mencionando essa pessoa a assistir esse vídeo e também a compartilhar esse vídeo a pessoas ou a grupos que você tem aí no seu celular para a gente poder chegar e impactar muito mais vidas. E esse foi o primeiro episódio desse livro e a gente vai fazer uma série de episódios falando um pouquinho sobre o livro, trazendo insights, ou até mesmo a gente vai conversar sobre os capítulos desse livro. Assim que você lê esse livro, eu quero que você deixe aqui no comentário o capítulo que mais te chamou a atenção e qual vídeo você gostaria que eu falasse sobre algum tema, sobre algum capítulo ou sobre algo que eu poderia ter, vamos dizer, desenrolado mais, algo que você queira saber sobre mim. Então eu te convido a participar dentro desse episódio aqui junto comigo, hein? E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Já vou pedir, se você não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal, que eu vou trazer muito mais conteúdos e também os novos lançamentos serão postados aqui nesse canal. Já se inscreva, curta esse vídeo, que quanto mais você curtir, mais você compartilhar, o algoritmo do YouTube, da internet, vai entender que esse vídeo é relevante e precisa ser compartilhado com mais pessoas. Esse foi o primeiro episódio do tema do livro De Baixo para Cima. Já fiquem atentos também que teremos lançamento presencial. Então já vou te convidar para ativar a notificação aqui do YouTube, que vocês saberão aqui em primeira mão. Tá certo? Muito obrigado por esse episódio, muito obrigado por essa interação com vocês. Um forte abraço e até a próxima.